Boa noite. Espera que eu tô dando uma ajeitada aqui para ver. Não ficou bom. Hoje eu não tô lá na Arts Club. Quando a gente tá fazendo de lá, tudo fica muito mais fácil, né? Tudo bom, Gui? Obrigado por você estar aqui. Aí voltou. Estamos só aguardando o Dr. Rodrigo entrar. Enquanto isso, eu, como sempre, tentando melhorar. Oi, Simone. Tudo bom? Acho que ficou um pouco melhor, né? Deixa assim mesmo, melhor. Estamos só aguardando Dr. Rodrigo entrar. Hoje a conversa é muito bacana. Dr. Rodrigo Mesquita. Oi, Aninha. Tudo bom? Aninha foi a primeira live que eu fiz, foi com ela que... Marcelo Sarro, tudo bem? O Marcelo que é o CEO aqui do SEC, né? O meu chefe. Estamos só aguardando o Dr. Rodrigo, Aninha. Né? Já tá na hora, não. Se eu sou 10 é porque a escala vai até 5 e é 5 e 5. Opa! Pera lá. Já estamos aguardando. Doutor Rodrigo. Aí! E aí, Pedro? Como é que você tá? Tô ótimo, amigo. E você? Bem, finalmente conseguimos, né? Da outra vez a gente apanhou, não conseguimos, né? Estão reclamando que não dá para ver minha gravata, tá aqui a gravata. Como é que você tá, Rodrigo? Muito bem, amigo. Descansado, Bom estar bem? aqui. Obrigado. Retornei de férias há 2 dias. Passei 20 dias no Piauí. Encontrei alguns amigos nossos por lá, Que pessoas bacana. do ecossistema. Muito bom. Estava lá na praia revendo os amigos, a minha terra, meu Você é do lugar. Piauí ou não? Sou do Piauí, sou do interior do Piauí, Você de é do Piauí? Barras. Fui estudar em Teresina, fazer ensino médio, fiz minha graduação lá. E sempre que posso estou por lá, sobretudo no litoral. Aliás, visitem o Já litoral do tem Piauí, conheçam, belíssimo. a Ana, a Isabel, advogada lá do Rio, já estava falando assim, ele conseguiu, quer ver o que ela falou? Conseguiu uma liminar, ela conseguiu uma liminar no Piauí contra a União, parabéns, Aninha. Dr. Rodrigo Muito Mesquita bom. é um advogado formado pela Universidade do Piauí, né? Fez mestrado na Universidade de Brasília, MBA na Fundação Getúlio Vargas. Você era ou ainda é da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB? Ainda sou. Também Ai, representando, ainda sou. Eu tenho certo. uma história de militância institucional na OAB. Através da OAB, fui representante, aliás, do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional de Juventude, no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e atualmente componho a Comissão Especial de Assuntos Regulatórios da OAB Nacional. Ah, é diretor jurídico, se fala ADUA ou ADVA Cannabis? Adler. ADVA Cannabis. Tem a ver com aquela batalha entre a Itália e a Etiópia ou não? Justamente essa referência, né? Na batalha de Adwa, a Etiópia conseguiu resistir, né, à invasão italiana justamente porque conhecia o seu território, tinha uma tecnologia ainda, né, que inferior em comparação com a tecnologia bélica italiana daquela altura, tinha o conhecimento de sua região e da tecnologia necessária a defender o seu território. E a ADWA nasce com essa proposta de desenvolver tecnologia para a cadeia produtiva da cannabis, tecnologia nacional, tecnologia brasileira, justamente porque entende o mercado da cannabis como um elemento estratégico de soberania nacional. Nós vamos falar bastante
Dádua, né? Mas é bacana, porque foi a primeira vez que um país africano conseguiu derrotar um país europeu. Cara, assim, achei Exatamente. super bacana isso. Mas dentro de tudo isso, né, diz que você é um excelente guitarrista também, né? Que você, para amigos, assim, você toca uma guitarra como ninguém. Eu gosto muito de música e eu Ah, gosto de, assim, meu instrumento é a guitarra e violão, sobretudo a guitarra. Toco porque gosto, não porque toco sim, bem, mas mas às vezes, mas às vezes gosto também de compartilhar com os amigos. Tem uns vídeos meus aí, quem não me acompanha, me segue aí no Instagram, que tem uns vídeos eu fazendo uma graça de vez em quando. mas olha, vários amigos seus me falaram assim do seu talento como guitarrista. Queria mandar um beijo aqui enorme para dona Zezé, né, que já entrou Ah, obrigado. aqui na live e te mandou um beijo também. É sua mãe, não é? Sim, a minha mãe é muito engraçado isso, porque assim, minha mãe é uma pessoa, é uma entusiasta do tema, ela é professora, professora de ensino fundamental, já fez debates sobre esse tema no interior do Piauí, isso há quase 10 anos atrás, imagina isso. Mas ela não era uma antiproibicionista, aliás, não é. Mas com ela, aliás, ela foi minha primeira interlocutora mais qualificada, porque foi a primeira pessoa que eu tive que convencer da seriedade dessa discussão, né? Uma pessoa Sim. muito católica, conservadora, então foi foi com ela que eu falseei minhas primeiras hipóteses, testei meus argumentos e acho que foi a consciência que eu consegui disputar que mais me alegrou conseguir, né, trazer elementos para que ela percebesse os paradoxos da proibição das drogas, da cannabis, enfim. E ela, claro, é entusiasta do filho também, então sempre me prestigia E quando estou nas isso lives e tal. a gente tem em comum, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, a Leda Pierro, que já entrou também, e isso é uma coisa que a gente tem muito em comum, porque quando eu comecei a prescrever em 2013, 2014, eu também tive essa mesma interlocução com a minha mãe, né, que tinha muita preocupação que isso pudesse, de alguma forma, me prejudicar enquanto médico, não sei o quê, mas bacana que temos mães assim de cabeça aberta, né, e que souberam, né, educar os filhos para manter uma cabeça mais aberta também. Parabéns, dona Zezé. Beijo, dona Leda. E agora, Beijo, mãe, Dona Leda. obrigado, Rodrigo. Começando assim a live, né, em si. Desde o começo, você tinha essa ideia que você iria para o lado, desde a época de faculdade, já era uma coisa na sua cabeça que você tinha essa vontade de participar desse tema, ou isso aconteceu ao longo do tempo? Pedro, a discussão sobre a política de drogas como um todo, ela é um tema que me ocupa desde a faculdade, né? Eu me formei, sou da turma de 2009 da Universidade Federal do Piauí. Meu TCC, minha monografia, era uma monografia, discutia justamente a inconstitucionalidade da criminalização das pessoas que usam drogas, do artigo 28 da Lei de Drogas, uma perspectiva, né, a partir do marco teórico do garantismo penal de Ferraioli, já naquela altura. Não era nenhuma... não inventava a roda ali, mas era um tema ainda incipiente em vários âmbitos, e mesmo numa faculdade de Direito. E teve um professor que foi muito importante nessa minha trajetória, que foi justamente meu orientador, primeiro orientador de graduação. O professor Nelson Nery Costa, da Universidade Federal do Piauí, é um grande jurista piauiense, foi presidente do OAB do Piauí, conselheiro federal, redigiu a Constituição Estadual, tem um livro publicado de sua dissertação sobre a desobediência civil, né, que é um trabalho de muito fôlego, aliás, o que muitos de nós fazemos é justamente a desobediência civil, né, em razão de uma conduta que é formalmente tipificada, muitas vezes, mas que é superada aí pelas razões humanitárias
que estão por trás dessa luta e dessas condutas. Né? E ele foi muito importante nisso, porque eu apresentei 3 temas para ele, eram 3 bons temas, um tema sobre processo civil, um outro sobre era demandas coletivas e outro era sobre direito do consumidor, alguma coisa do tipo, e a discussão sobre a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas. E eu coloquei esse terceiro tema de uma maneira muito, né, envergonhada, cuidadosa para ele. E ele foi enfático desde o primeiro momento sobre as drogas. Fale sobre as drogas, porque é esse o tema sobre o qual você vai falar com propriedade, ele até brincou. E foi ali que se desenvolveu esse meu interesse. Inicialmente um interesse mais intelectual, né? Mas, claro, também um interesse político, porque está por trás, né, dessa lei uma política, né? Uma política injusta, uma política irracional, uma política bélica, né? E assim se encaminhou na minha carreira, mais nessa dimensão da pesquisa, do trabalho de pesquisa e na dimensão também política, né? Muito jovem ainda nos bancos da faculdade. Aliás, logo depois, aliás, no início da minha advocacia, me envolvi com a construção da Marcha da Maconha em Teresina, né, no ano de 2011 ou 2012, e posteriormente vim para Brasília, me mudei para Brasília, e aqui também esse tema me acompanhava na discussão acadêmica e política, né? Comecei a me envolver ainda mais com o Que foi quando você começou a fazer o mestrado, foi isso? Exato. Ingressei no mestrado em Direitos Humanos, desenvolvi esse tema lá, ainda estamos nesse mesmo desenvolvimento, mas a minha advocacia, digamos, liberal, como profissão liberal, o meu ganha-pão, ela tinha uma atuação mais em direito eleitoral, em direito administrativo sancionatório, procedimento administrativo disciplinar, mas sempre com uma dimensão de defesa de direitos humanos muito presente, né? Advoguei logo no início, assim que cheguei aqui em Brasília, aliás, com o César Brito, que foi presidente do OAB Nacional, um advogado, né, que tem um histórico de militância com direitos sociais, com movimentos sociais, e mais ou menos nesse momento começa a se atravessar essa atuação, porque eu me habilito como representante processual da ABGLT como amicus curiae no recurso extraordinário da descriminalização, no ano de 2015, quando eu fazia parte do Conselho Nacional de Juventude pela OAB Nacional. Né? E foi naquele momento, naquele julgamento da descriminalização, onde a minha advocacia, de fato, se atravessou com essa luta política e essa discussão acadêmica que eu já travava de muito tempo. Né? E nisso a história andou, essa luta política, essa disputa política passou a conquistar vitórias institucionais, né? O reconhecimento pelas instituições do direito à cannabis medicinal que politicamente essas pessoas reivindicavam, né? E começou a se construir, de fato, um ecossistema da cannabis, né? Um mercado da cannabis, um setor da cannabis, seja com agentes econômicos de mercado, com empresas, ou organizações coletivas autogestionadas por pacientes. E então, vendo a necessidade de atuar na segurança jurídica desse setor e na construção de um marco regulatório seguro para esse setor, foi que há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, passei a dedicar maior parte da minha preparação e da minha atuação no meu escritório, né, para isso, trazer segurança jurídica para o setor e construir um marco regulatório do setor, o que eu faço também através da OAB Nacional, que aprovou a unanimidade esse tema, faço esse trabalho de relações governamentais pela Comissão de Assuntos Regulatórios perante a Câmara dos Deputados, né, levando tanto a opinião da nossa comissão e da OAB Nacional
né, que está cristalizada nesse julgamento. E também a minha experiência como uma pessoa que atua nesse setor, nessas mais diversas dimensões, né, desde a dimensão de direitos humanos, a dimensão da advocacia corporativa, de relações governamentais, para, de alguma forma, conseguir poder contribuir com esse momento em que o Brasil se vê na urgência de fato, criar um marco que garanta esses direitos e amplie ainda mais e traga ganhos para os pacientes, ganhos para o país, ganho para o setor produtivo, para a indústria nacional e por aí vai. O seu mestrado foi alguma coisa relacionado a essa condição ou não? Especificamente, a disputa por direitos do movimento social, né? Mais uma discussão de movimento social. Agora minha pesquisa passa para um momento de transição, de que já que esse direito ele é mais ou menos que reconhecido pelo Estado, como que o Estado conforma um marco regulatório para esse setor econômico. Só queria mandar um beijo para a Mari da Atual Mania e para o Bruno Pegoraro e para a Ana Isabel do IPSEC, né, que é o Instituto Brasileiro Social, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Você conhece o IPSEC ou não? Não conheço ainda. Cara, é um pessoal assim muito interessante, né? O Bruno Pegoraro está aí, que é o CEO, né? E a ideia do IPSEC é coletar dados, né? A maioria deles do próprio governo, para ajudar o governo numa tomada de decisões mais inteligente nessa questão regulatória. Muito né? bom. Hoje a gente tem como você um dos principais atores, vamos chamar assim, né, uma das principais personas desse caminho. Né? Que eu queria te perguntar, assim, para você, o que é mais viável? Tá? Uma judicialização de um paciente contra o Estado, contra um convênio de saúde, caso ele tenha, ou um HC de plantio? O que para você seria assim, o mais viável? Eu acho que a viabilidade da saída jurídica, ela depende da necessidade do paciente. Né? Se esse paciente necessita, e ele que vai dizer dessa necessidade, de, digamos, dar segurança ao cultivo dele, de fato, a saída jurídica mais eficaz no momento é um habeas corpus para a expedição de salvo-conduto para a realização daquele cultivo e daquele tratamento. Né? Isso não se confunde com uma autorização administrativa, não se confunde com, digamos, uma regulação pontual, ainda que alguns juízes ponham algumas restrições, algumas balizas em algumas dessas decisões, desses salvo-condutos, não há ali, de fato, uma atuação regulatória do Estado, mas o órgão julgador do Estado dizendo que aquela conduta não é crime. Tá? E basicamente isso. Se a pessoa tem a necessidade de um determinado produto, é aquele com o qual ela faz o seu tratamento, e é aquele que ela precisa e necessita, e ele pode ser provido pelo Estado ou pelo próprio plano de saúde, aí me parece que uma demanda contra o Estado mais viável é o suficiente. Mas todos são instrumentos que já têm uma certa... a gente já tem como prever o sucesso a depender somente de haver a comprovação tanto da prescrição, da autorização, da importação da Anvisa, ajuda também, né, que de fato existe um documento de que aquilo é necessário para a pessoa, que ela não tem condições de arcar com os custos, e é por essa razão que ela vai demandar do Estado ou do plano de saúde. Ela tem uma situação de hipossuficiência. Todas essas são saídas possíveis e muito viáveis,
depende de fato do que é a necessidade do paciente. Porque eu acho que o cobertor do Estado na saúde ele é um cobertor curto, né? Se a gente judicializar muito, vai faltar para alguma outra coisa, né? O cobertor é curto, né? Olha, O dinheiro é essa aquele que dimensão, tem. essa dimensão do que é possível materialmente para o Estado prover, ela não pode ser perdida de vista pelos pacientes, mas acredito que principalmente pelos advogados, né? Não é porque a necessidade do paciente é aquela que o advogado não possa opinar. Então, Sim, demandar contra o Estado para que o SUS forneça isso, que são geralmente produtos tão caros, não me parece algo economicamente viável do ponto de vista do Estado. Mas se essa for a única saída para o paciente, fazer o quê? Né? A gente às vezes se depara com esse tipo de situação. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista de política pública, né, tirar essa responsabilidade do paciente, porque de fato essa responsabilidade, essa preocupação não deve ser dele, não há dúvida de que nem mesmo o habeas corpus é a saída mais inteligente. O mais inteligente seria que todas as pessoas tivessem pleno acesso a sim, cannabis medicinal, independentemente dela ser plantada em casa, dela ser adquirida por meio do SUS, mais barato, né, com uma cadeia produtiva internacionalizada. Então, pensar uma política pública de maneira integral. Pensando como política pública, pensando no macro, o que o Brasil precisa é de uma plena regulação da cadeia produtiva dos produtos medicinais de cannabis, porque nós já reconhecemos que esse setor existe, que esse direito existe, que as pessoas têm que acessar, né? Porém, nós seccionamos a regulação. Nós só podemos ter controle nacional a partir da importação, seja de insumos ou dos produtos já prontos. Né? Isso acaba criando dificuldades para o governo, claro, porque se amplia o número, a judicialização, dificuldades para o mercado, né, que não são falhas de mercado, não é uma falha de mercado, por exemplo, nós termos apenas um produto de uma empresa oferecida no mercado brasileiro. Né? Isso é uma falha de governo, de uma regulação deficiente. Né? E isso acaba, no final das contas, prejudicando quem mais precisa, sim. né? Que são os pacientes que não têm acesso a produto, quantidade de produto, não têm acesso em razão do preço. Né? Não tem acesso, por exemplo, a um produto individualizado, porque a regulação da Anvisa, essa mesma que secciona a cadeia produtiva, impede que ele administre por alguma outra via que não a oral e a nasal, né? Que ele possa ter uma formulação específica para ele a partir da manipulação em uma farmácia de manipulação, produtos magistrais. Então, assim, nós temos uma dificuldade do ponto de vista regulatório, de política pública, de fato. A Ana, né, Ana Isabel Holanda, que é do IDPSEC, né, ela falou assim, né, mas só com ação judicial que faz a inclusão no SUS. Né, concordo, né, com isso, mas será que vale a pena isso antes de a gente ter um cultivo no Brasil? Né, o que você acha disso? Olha, hoje, o que acontece hoje? Se o meu cliente me chegar com essa demanda, eu vou entregar uma dessas soluções que nós falamos até agora. E, de fato, é isso que acontece. Agora, se nós estamos olhando de maneira prospectiva, né, de qual é a solução para esse estado de coisas, de fato, é a regulação plena da cadeia produtiva, que é, aliás, o que se propõe fazer o projeto de lei 399/2015, indo além, né, passando de uma mera regulação da cannabis medicinal, mas para estabelecer verdadeiramente um marco legal para a cannabis no Brasil, prevendo o cultivo para fins medicinais, para fins industriais, né, para uma infinidade de indústrias, têxtil, papel e celulose, alimentos e bebidas, construção civil, uso veterinário, né, cosméticos. Ração para animais, né? Tem uma série de coisas. E sobre a PL 399, né? O que você acha da PL? Ela atende às necessidades atuais
daquilo que ela aborda, que é o plantio associativo, industrial e de pesquisa? E você acha que ela vai ser votada esse ano ou não? Pedro, o texto, a apresentação do substitutivo pelo deputado Luciano Dutti, eu sou testemunha disso, ele é o resultado de uma síntese tanto de informações de conhecimento dos deputados, não apenas do relator, mas ela também é uma síntese da correlação de forças hoje dentro da institucionalidade brasileira. Tá? E, portanto, tem seus limites. Nós estamos num contexto, né, de exasperação política, né, de uma agenda conservadora que é tocada por ninguém menos do que o presidente da República, né, que é contrário à cannabis medicinal, né? Seus correligionários dizem que, inclusive, que não existe cannabis medicinal. Então, tudo isso deve ser considerado quando nós olhamos para esse texto. Ou seja, tem limitações. Né? Limitações, por exemplo, da forma de administração. O projeto desse substitutivo, ele repete, em grande medida, ele reitera, ele reforça uma perspectiva muito conservadora de qual é a forma de se administrar cannabis medicinal para as pessoas, né? Dizendo que só podem ser produtos finalizados, não pode ter medicamento de planta inteira, não pode ter, né? Isso está implícito, não pode ter vaporização de flores, que nós sabemos que é uma maneira de administração, a depender das circunstâncias do momento do paciente, que não apenas é possível, como é até recomendada. Né? A depender dele. Você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas, assim, tem esses limites, tem um limite claro, né, que tem criado, aliás, e com muita razão, um grande debate, que é a não previsão do cultivo individual para fins medicinais. Então, de fato, existem esses limites. Agora, existe, e é necessário que se reforce esse lado, que se institui no Brasil um programa de cannabis medicinal que pode ser referência no mundo, né? Com acesso, dispensação gratuita pelo SUS, fortalecendo o modelo da farmácia viva, a incorporação das associações. Aliás, não apenas a incorporação das associações, mas a indicação para elas especificamente de um status regulatório específico, né? Que é baseado nas boas práticas justamente da farmácia viva, RDC 18, da Anvisa, né? Estabelecendo ali, ao mesmo tempo, segurança para esses produtos, mas exigências regulatórias que sejam alcançáveis por essas associações, né? Que no final das contas não estão oferecendo no mercado, né? Não é uma relação entre fornecedor e consumidor em que há uma assimetria informacional e que por essa razão o consumidor é hipossuficiente e deve ser protegido por uma regulação mais dura. Quando nós estamos falando da associação, não, estamos falando de pessoas que se organizam e que, de maneira autogestada, realizam a produção do seu próprio medicamento, né? E isso justifica, de fato, mais do que a própria capacidade técnica ou a capacidade econômica das associações, né? Mas justamente a sua própria natureza de organização coletiva, né? de exercício associativo, né? Que é um direito constitucional. É justamente isso que justifica esse tratamento regulatório específico. Então, assim, me parece que há um incentivo muito forte ao pleno acesso à cannabis medicinal. E isso não pode ser desconsiderado. Sim. Isso, para mim, é motivo mais que suficiente para que nós apoiemos o projeto, disputemos essa vitória e, se for o caso, se utilizem aliás, acho que devem ser utilizados mesmo os instrumentos do processo legislativo, como as emendas dos parlamentares para discussão no plenário da Casa,
esses pontos que ainda são controversos. Eu tenho assim 3 perguntas, né? Duas são de quem está nos assistindo, né? E uma é minha. Eu vou começar por ordem. A primeira foi da Ana, né? Que é a advogada lá do IPSEC, que ela fala o seguinte, né? Que na PL 399 não fala nada sobre a carga tributária e que ela acha que uma carga tributária muito alta pode inviabilizar completamente o acesso das empresas a isso, se tiver uma carga tributária como, por exemplo, do cigarro e da bebida. Você acha que isso é possível de acontecer, ter uma carga tributária que inviabilize todo o projeto? Aí, Olha, rapidinho, Vitor, Luísa Sampaio, eu anotei sua pergunta, que é muito boa, só um minutinho que eu já faço, tá? Não sai daí, não. Vamos lá. o tratamento tributário, ele tem as categorias próprias, né? Assim, bens que não são necessários, que são bens volúveis, digamos assim, ou bens de vícios, né? Existem termos mais Uhum. próprios que os tributaristas que estão assistindo a gente podem contribuir aí. Por exemplo, bebidas, cigarros, em razão de sua própria categoria de produto, dessa própria categoria de produtos, que eles têm uma tributação diversa. Produtos para curar, para paliar a dor, eles têm uma tributação diversa. Aliás, tem um amigo e colega advogado, Felipe Scolante, vocês podem procurá-lo no meu Instagram. Ele desenvolve uma pesquisa, né, em seu mestrado na Unicinos, justamente em direito tributário e regulação, discutindo esse problema, né? A cannabis, quando é uso adulto e merecendo aí um tratamento tributário diferente da cannabis quando ela tem finalidade medicinal, né? Isso já está dentro do nosso sistema tributário, essa discussão. Não sei se seria o caso de se Certo. discutir no texto da lei, mas acho algo muito interessante que a gente pode debater eventualmente, né, se for um incentivo para esse setor, discutir isso nesse projeto de lei. Não há momento melhor para se realizar isso do que agora. Perfeito. Aí antes de eu ir para a pergunta da Luísa Sampaio, deixa eu mandar um beijo para minha professora Nair, foi minha primeira professora e assim, ela é igual minha mãe, ela me acompanha em tudo. O Alex, que é um amigo que eu tenho bastante tempo, e a doutora Vanderly, obrigado pela presença de vocês. A pergunta da Luísa Sampaio, ela até assim, ela pede desculpa pela pergunta, ela fala assim, olha, desculpa, eu não sei bem, mas qual seria o papel, aplausos da sua mãe, né? Isso daí, Dona Zezé tá firme e forte aqui. Né? Qual seria o papel da Anvisa na PL 399? Eu acho que isso aí pode ser uma dúvida que muita gente tem. Né? Essa é a pergunta dela para você. Olha, nesse momento, o papel do executivo, né, do qual faz parte a Anvisa, é um papel opinativo, né? Algumas agências, alguns setores do executivo, por exemplo, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, o Departamento de Polícia Federal, já produziram alguns documentos condenando o projeto de lei 399 de 2015, um texto, né, ao meu ver, e parece que sequer leram o substitutivo do deputado Luciano Dutti. E a Anvisa pode também, se assim quiser, produzir algum documento técnico sobre esse texto para contribuir com o processo legislativo, enfim. O substitutivo, tal como apresentado, ele faz diversas menções à Anvisa, né? Porque a lei estabelece o marco regulatório e diz que a Anvisa, como órgão sanitário, será ali o competente para, por exemplo, autorizar os requerimentos, as solicitações de cultivo de cannabis para fins medicinais, né? Fazer o controle do respeito dos níveis de THC entre cannabis psicoativo e não psicoativo, né? O substitutivo remete sempre à competência da Anvisa e até algumas de seus instrumentos regulatórios. Mas concordo com você que as pessoas que opinam sobre o projeto nem leram o projeto, porque cada vez que eu vejo a opinião de alguém assim,
é um monte de absurdos, né? Acho que a Anvisa não tem que se meter muito nesse momento, até porque não estamos falando somente de medicação, estamos falando de fins industriais, de uma outra coisa, e aí a gente cai numa discussão filosófica, né, que assim, o Estado tem o direito de determinar se uma planta pode existir ou não, né? Na minha opinião, o Estado não tem esse direito, né, de falar, olha, essa planta pode existir, essa planta não pode. Entendeu? Não acho que seja papel do Estado isso. Né? Pedro, a gente não precisa ir Fala... nem, a gente não precisa ir nem para a discussão, embora ela seja importantíssima, e não apenas válida, mas importante de fato, justamente para a gente afastar essa visão deturpada, ideológica que se tem sobre a cannabis, mas a gente não precisa ir tão longe. A gente pode ir para o direito internacional. A Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 já impõe aos Estados-membros signatários, entre eles o Brasil, praticamente todos os países do mundo, são signatários das 3 convenções da ONU sobre drogas, são signatários dessa primeira norma, que é a mais importante de todas, né, que já impõe aos Estados o dever do cultivo de cannabis, pelo menos para fins científicos. Tá? Então, assim, se a gente for para a discussão do ponto de vista legal mesmo, ainda que no direito internacional, os Estados que são signatários dessas normas, que têm uma dimensão de controle repressivo, de controle de repressão muito mais evidente em sua execução do que os dispositivos que garantem o cultivo e o acesso para os benefícios medicinais dessas substâncias de controle especial, já impõe esse dever aos Estados. Tá? Não é nem a discussão filosófica se pode ou não proibir. Os Estados estão obrigados por um documento, por eles assinado em 1961, autorizado. A gente precisa cumprir. Aí vem, né, a minha pergunta lá atrás, aí agora deu uma bombada aqui nos comentários, que é o seguinte, né? Você falou da farmácia viva. Mas a quantidade de farmácia viva que tem no Brasil não é muito pequena, não é insuficiente para a gente usar elas. A farmácia viva, por que se buscou essa solução da farmácia viva? Porque tanto mais quanto possível, esse é o objetivo, tanto mais quanto possível se utilizar de estruturas regulatórias e políticas públicas já instaladas. Tá? Para fortalecer o texto, para aproveitar as políticas já instaladas. A farmácia viva é uma política muito interessante, muito importante, mas não é implementada tanto quanto deveria. Me parece que esta é uma oportunidade de ouro para que as farmácias vivas se constituam. Também acho. Né? Se elas não são hoje uma estrutura tão capilarizada e de fato organizada, me parece essa a oportunidade de ouro para que elas, enfim, sejam. E veja, o governo federal, nos últimos dias, lançou um edital para inscrição pelas secretarias municipais de saúde no projeto Farmácia Viva. Não me parece que a publicação desse edital está descolada desse contexto. Olha que informação bacana, Rodrigo, que você deu. Acho que as farmácias vivas é muito interessante, a maioria das pessoas não conhece muito, né? Que é você plantar medicações, né? Plantar ervas que tenham uma utilização medicinal. Sou super favorável às farmácias vivas e, puta, que bacana. Não tinha essa informação. Espero realmente que se alastre pelo país. Essa daí foi... o pessoal do Sechá, com certeza, essa hora, né, já está preparando para amanhã. O Charles, aí, o pessoal do Sechá fica assistindo a live, assim, só procurando isso, mas muito bacana essa informação. Você como eu já falei, né, que você é um dos caras, assim, que as pessoas olham para você, né, sabendo de todo o seu interesse, o quanto você é envolvido e capaz de tudo isso. Me fala um pouco da ADUA, que ela está relacionada ao plantio, não é isso?
Isso. A Adua é uma startup fundada em 2018. Está incubada no Tecnoparque, no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas Gerais. A Universidade Federal de Viçosa é uma universidade quase centenária, que referência no Brasil e no exterior em ciências agrárias. Foi a UFV, que, por exemplo, realizou o programa de melhoramento genético que possibilitou que a soja fosse um commodity hoje no Brasil. Né? Nos anos 60, chegou-se a dizer que a soja era uma cultura não apenas que invadia as terras, mas era até uma estratégia de dominação comunista, porque vinha da Ásia, vinha da China. Então, assim, qualquer comparação com os dias de hoje não é mera coincidência. Né? E depois que a soja passou por esse programa de melhoramento genético, por diversas instituições, mas sobretudo pela Universidade Federal de Viçosa, né, e se desenvolveram variedades adaptadas às condições brasileiras, né, resistente a pragas e altamente produtivas, o Brasil se tornou uma grande potência mundial nesse mercado, e não me parece que qualquer pessoa, por mais anticomunista que seja, sequer imagine erradicar a cultura de soja hoje do Brasil. Então, assim, a Universidade Federal de Viçosa tem esse background e alberga, né, ela alberga a universidade, a ADUA, dentro do seu centro tecnológico. E a ADUA se presta a produzir, é uma empresa de base tecnológica, é uma startup, né? Eu sou o diretor jurídico da ADUA, ela é fundada pelo Sérgio Rocha, né? Um grande pesquisador do tema e pensador do tema, contribuiu com a Comissão de Medicamentos à Base de Cannabis, com a Comissão de Agricultura da Câmara, que desenvolve uma pesquisa sobre em melhoramento genético de cannabis no mestrado do programa de pós-graduação em fitotecnia lá da UFV. E das soluções que nós pretendemos oferecer está um software, mas, sobretudo, o desenvolvimento de variedades, né, de cultivares de cannabis para o Brasil, né? Trazendo, como fizemos a menção no início, um investimento no setor de cannabis, pensando ele como um setor econômico estratégico para a soberania brasileira, né? A soberania econômica, a soberania tecnológica, né? E bacana que é assim, né? Concordo que ninguém pode falar da questão da soja. A soja é um dos grandes pilares do agronegócio brasileiro, conseguiu segurar muitas vezes a crises que nós tivemos no Brasil. É um setor que realmente, assim, a gente tem uma habilidade muito grande, mas a soja, ela dá uma... Posso estar falando errado, se tiver alguém aí de Viçosa nos assistindo, eu não sei se o Fernando Castro é de lá, que ele está dando um viva Adua aqui, que é o seguinte, né? Parece que a soja dá uma delapidada, vamos chamar assim, no solo. E que a cannabis teria um potencial de você conseguir fazer uma recuperação desse solo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Rodrigo, se é isso mesmo, porque se falava até, né, de entre as safras de soja, né, se pudesse plantar cânhamo, porque aí a gente recuperaria o solo para a próxima safra de soja. Você já viu falar alguma coisa sobre isso ou não? Eu vou me arriscar a tratar do tema, mas desde logo fica a sugestão para você convidar o Sérgio para um chat. Com certeza vai contribuir muito para a discussão aqui no canal. Tá? Mas sim, a cannabis ela é uma cultura carbono negativo. O que é isso? É uma cultura que ela não joga carbonos, CO2 no ar. Ela fixa
ela retira o carbono do meio ambiente e guarda em suas fibras. Ou seja, ela é sustentável, né? Ela pode ser importante, por exemplo, para um mercado de crédito de carbono ou para construções que sejam mais sustentáveis, para políticas públicas de incentivo a construções mais sustentáveis, fora toda essa questão do manejo do solo, né, que de fato ela promove uma maior proteção do solo, uma recuperação do solo que eventualmente seja esgotado por culturas que sejam mais agressivas. E tem uma outra dimensão dessa questão, desse problema que você coloca, Pedro, que é o papel do agronegócio na regulação da cannabis, no setor da cannabis, quais seriam os seus interesses, se nós devemos ou não incentivar esse tipo de produção agrícola. É um dado da realidade que o agronegócio tem uma grande importância na economia brasileira. Isso não pode ser desconsiderado. Da mesma forma que não pode ser desconsiderado os prejuízos que esse modelo de produção pode trazer. E a cannabis pode mitigar esse prejuízo e pode ser uma cultura que vai reduzir esses danos, né? Trazendo aqui esse conceito também que está muito presente na nossa discussão sobre cannabis, sobre drogas em geral. Né? Então, assim, a regulação da cannabis, a cannabis como cultura agrícola, ela pode ser uma redutora de danos dentro do sistema produtivo agrícola brasileiro. E sem nós termos o apoio desse setor, que é um setor que tem, além do poder econômico, o poder político também, pensando do ponto de vista pragmático da disputa política para a aprovação de um marco legal da cannabis, nós não podemos prescindir desse apoio. Nós devemos disputá-lo, né, e trazer aportes para que ele seja mais sustentável, economicamente sustentável, socioeconomicamente, ambientalmente sustentável, e não apenas o agronegócio, que é o business da cannabis como um todo, ele incorpore todo o acúmulo que nós temos de desenvolvimento democrático mesmo em todos os outros setores, né? Que sejam empresas com a maior inclusão de gênero, que sejam empresas que sejam, né, preocupadas e dedicadas à superação das assimetrias do racismo, né, dessas estruturas que atravessam todas as nossas relações e que atravessam também os setores de mercado. Né? Acho que a criação de um setor do zero, digamos assim, é um momento também privilegiado para que a gente possa pensar qual mundo a gente quer agora que a cannabis é legalizada. Nós queremos um mundo onde as empresas, onde os indivíduos sejam mais responsáveis e respeitados, né? Que os consumidores sejam mais conscientes, que o nosso consumo seja mais dedicado a reparar os danos que, eventualmente, esse próprio consumo necessariamente, de alguma maneira, produza. Né? Acho que é isso. Então, nós temos que ter uma visão como um todo. A primeira coisa, passa meu telefone para o Sérgio, vai ser um prazer eu chamar ele para uma live aqui para entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que vai ser muito bacana. Queria agradecer ao Castro Fernando 882, que está participando ativamente, explicando sobre diversas coisas sobre cultura. O doutor Laerte, né, que falou aí a questão também, contribuiu na questão do solo. Doutora Cíntia, que falou que depois está te mandando aí perfeito. A Ana Isabel falou agradecendo a live. O Pedro Cupini, um grande amigo, obrigado aí pela audiência, mas a gente já percebe assim que plantio, cultura, é um termo, como é que se fala assim, é uma temática que traz muita polêmica, né? Algumas pessoas têm medo que quando você coloca o setor do agronegócio junto, que acabe com as associações, que vire
uma coisa assim não democrática, porque as empresas que nós temos do agronegócio no Brasil, né, nós temos alguns gigantes aí que tem grande tecnologia envolvida. Então, eu acho que o setor agro é super importante, né, nesse debate. Eu acho que eles têm politicamente uma força que é muito respeitada. Então, eu acho que trazer eles para dentro desse debate é interessante. E aquilo que você falou, né? Que mundo que nós queremos ter. É só a gente achar um caminho do meio, né? Preservando as associações. Existe várias formas que a gente tem para fazer, né? Um caminho do meio e que se coexista tudo isso. O grande problema é que eu acho que o Brasil está perdendo a chance de ser um dos atores principais e passa a ser coadjuvante. Né? A gente não vai conseguir acompanhar. Está todo Veja, mundo Pedro, plantando aqui do lado. veja, nós estamos hoje, né, hoje é o último dia de votação das eleições americanas. Independentemente de quem ganhe, os Estados Unidos caminham a passos largos para uma plena regulação da cannabis. Sim. E para serem, de fato, os grandes players desse mercado, como são em vários outros. Né? A Colômbia já deu esse passo há algum tempo, o Uruguai há algum tempo também, e tem atualizado sua regulação justamente preocupado com o mercado internacional da cannabis medicinal e da posição geográfica privilegiada que tem do maior mercado consumidor da América Latina, que é o Brasil. Né? Isso não me espanta. De fato é isso, são concorrentes no mercado internacional. Nós Agora, estamos temos que perdendo. ter atenção para isso, temos que ter atenção para isso. O nosso potencial é para sermos os grandes produtores de cannabis para qualquer tipo de uso que seja, para o mundo todo. Vamos Sim. até que pensar que eventualmente num paradoxo. De repente, o Brasil cultivar cannabis de altíssima qualidade para uso não medicinal e não científico, que não seja vendido no mercado interno, mas que eventualmente seja muito economicamente viável para o próprio governo, porque vai ter receita tributária para o mercado internacional. E assim, isso daí eu aprendi com o pessoal da Canop, né, principalmente com o Paulo Jordão, que teve recentemente numa live aqui, do Sechat também, mas eu converso muito com o Paulo e com o Salo, né, e assim, o melhor lugar do mundo para se plantar cannabis é o Piauí, em termos de calor, de Incidência solar, umidade, entendeu? De solo tudo, e água, não entendeu? tem nenhum lugar melhor no mundo. Não tem, entendeu? Seria a produção de melhor qualidade, com o menor custo, né? Piauí, que é um estado que tem suas carências e que, de repente, a gente conseguiria fazer um desenvolvimento no estado do Piauí, né? Que toda a população do Piauí iria se beneficiar com isso, né? O pessoal da Canop fala que Piauí é a Nova Israel, Nova Jerusalém, não sei, e é verdade, né? Tem condições climáticas ali como você não encontra em nenhum outro lugar. Olha, Né? veja, o polígono da maconha no interior do Nordeste, ali na região do Agreste Pernambucano, já pegando já uma parte do sul do Piauí, as Alagoas também, o norte da Bahia, aquela região não produz muita maconha à toa. É Sim, justamente porque tem as melhores condições climáticas do Brasil para isso. E é uma região paupérrima, onde as políticas públicas não chegam. Né? A cannabis, então, ela é estratégica também para cumprir com o compromisso do Estado brasileiro de reduzir as desigualdades regionais, como está nos objetivos da República na nossa Constituição de 1988. Né? Então, veja a oportunidade também que se perde de aplacar o sofrimento dessas pessoas e de fazer com que regiões historicamente negligenciadas, né, e maltratadas até mesmo por essas próprias condições climáticas possam, enfim, se libertar socioeconomicamente através da cannabis. então eu não acho que isso seja uma coisa assim, não sei nem se o termo seria ético, né? Eu acho que sabendo de tudo isso, nós somos um país, né, que
da primeira carta que foi feita aqui no país, já se fala, né, que aqui tudo que se planta dá. Né? Nós temos uma região que, infelizmente, é carente, que poderia se beneficiar com isso, e a gente sofre, toda vez que eu falo isso, eu apoio de alguém. Eu não acho só que é desinformação. Né? A doutora Vanderlei está falando assim, é desinformação. Eu acho que muito é preconceito. Eu não consigo Claro, pensar de outra forma, claro. entendeu? Que não seja preconceito, Com entendeu? certeza um preconceito regional patente, sabe? Assim, olha, como uma praga atávica àquele povo e àquela região que deve Exatamente. cumprir o seu papel de espiar os pecados de toda a nação, mas que fique bem longe, naquele lugar bastante distante de pessoas estranhas que falam de um jeito engraçado. Então, assim, as pessoas que estão hoje passando fome naquela região, que muitas vezes acabam morrendo por falta de acesso às coisas básicas, como água encanada, de certa forma o governo tem culpa nessas mortes, porque a gente tem como favorecer essa região, seja lá se a gente vai fazer só para vender para o mercado exterior, se a gente vai melhorar o acesso, se vai ser só por uma questão industrial, o que seja. Por mais que a pessoa tenha preconceito contra a cannabis, né, eu acho que é uma questão humanitária. A gente tem chance de fazer todo esse polígono da maconha do Nordeste brasileiro crescer, e não faltam pessoas interessadas em investir nisso. A gente vê o pessoal da Canopy, eles têm um puta trabalho legal sobre isso. Pessoas interessadas em investir e em consumir também, né? Porque imagine a denominação de origem da cannabis plantada no sertão, no sertão nordestino, no interior Sim, do Nordeste. Né? É esse tipo de regulação que a Califórnia está trabalhando hoje, sabe? Já superou a questão do medicinal, já superou o uso, né, o uso adulto, isso já é tudo pacificado. A discussão deles hoje é o seguinte, olha, denominação de origem da região tal, tal, tal. Só vai ter o selo daquela denominação de origem quem cumprir a essa regulação específica. exatamente. Cultivo orgânico, em solo, no solo, sem suplementação de luz artificial, e vai ganhar um selo, e aquilo vai ter um mercado específico, com uma precificação específica, com um valor de mercado específico, né, que vai beneficiar produtores específicos, né, geralmente produtores tradicionais ligados à própria região, que tem uma identidade, uma cultura vinculada com aquela região e com o desenvolvimento daquelas variedades, né, uma economia mais inteligente, né? Então, imagine isso no Brasil, uma denominação sabe, a maconha de Cabrobró, a maconha do polígono, né? Isso vai virar a denominação de origem. Antes Não, de virar, de que vire uma marca, né? Que vire uma denominação de origem sim, e que possa libertar essas pessoas e agregar ainda mais valor a esse produto e essas regiões. porque não estamos falando da anarquia da maconha, não estamos falando que é para sair plantando, fazendo. É aquilo que você falou, que tenham regras, que tenham diretrizes, né, que seja uma coisa mais organizada, né? É A, isso. a doutora Cíntia está falando, né? Tomara que a ONU tire esse ano, né, a cannabis da categoria de droga, né? Que é a questão do Schedule One. Eu acho que nem se o Papa falar a respeito da cannabis, as pessoas que são preconceituosas dentro do nosso governo vão mudar de opinião, porque Einstein já dizia, né? Triste o tempo onde é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Esse é o problema. Quero mandar. A, a ciência, ela se desenvolve em saltos, né? Sim, E, de fato, o preconceito, limita isso, entendeu? ele precisa tanto de uma sedimentação para se constituir, é por isso que se constitui de maneira tão forte, e precisa de um tempo também para se esvair, e com muito trabalho, né? Nós temos que ser a britadeira ali em cima do preconceito, Sim. que é ali sedimentado durante tanto tempo, com tanta propaganda, mas é isso o nosso papel. Por Nós isso que o podemos seu chegar nesse trabalho, lugar que desejamos se nós continuarmos lutando. por isso que o seu trabalho é muito importante, né? Porque ele faz uma diferença, né?
a Carla está falando assim, falta de informação. Carla, a gente tem um C-Chat, é um canal de informação, se ele é preconceito, porque existe a informação, é só você chegar até ela. Tem um C-Chat que mostra uma informação super bacana sobre isso, temos outros canais também, temos o IPSEC. A gente está acabando o tempo, eu queria mandar um beijo para minha esposa, a Fabiana, faz tempo que ela me mandou um beijo, eu não respondi, senão depois não entro em casa, ela também me acompanha. E eu queria agora, Rodrigo, que assim, nesse momento final, né, que você falasse assim, alguma coisa, mandasse o seu recado, entendeu? O microfone do C-Chat é seu, Rodrigo, vai lá. Pedro, novamente agradecer o convite de sempre do C-Chat, sempre nos prestigiando, e eu faço sempre questão de atender, não por favor, mas porque de fato reconheço no C-Chat um canal de produção de conteúdo e de informação muito importante para, não apenas para o setor, mas para fazer justamente esse trabalho de disputa da consciência das pessoas, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos construir uma hegemonia para podermos construir um marco regulatório da cannabis, ainda que seja nesses termos do que nós temos aqui no momento, tá? E convidar todos e todas para se unirem ainda mais, se engajarem ainda mais nesse trabalho. Assim, não precisa ser Marte, você não precisa estar à frente de nada, você não precisa dedicar o seu dia a isso, mas se dedique a pensar e a levar a informação para as pessoas. Acho que isso cada um de nós pode fazer, e eu colocaria, aliás, para as pessoas que têm essa visão crítica de mundo, até que se imponham isso como um verdadeiro dever. Perfeito. Queria mandar um abraço para o Digão Rodrigo, que é um amigão meu, agora só que eu vi que ele estava aí, colocou meu doutor, meu amigo, um abraço. Rodrigo, um beijo para a dona Zezé, né? A dona Zezé que soube educar muito bem esse menino, deixou ele de cabeça mais aberta, e que hoje está fazendo um trabalho espetacular, né? Um trabalho que pode mudar toda uma região do país, que pode colocar o Brasil como um dos protagonistas de uma era, né? Então, parabéns, doutor Rodrigo, né, por todo o seu trabalho que você vem fazendo. Já quero aproveitar aqui o gancho para te avisar que a gente ia fazer aquele congresso no começo do ano, né, o Medical, Cannabis Fair, que por conta da pandemia não tivemos, mas que teremos o ano que vem, né? Depois eu vou entrar em contato com você para te passar as datas, porque você continua sendo, né, um dos nossos speakers mais do que especial, né? Uma pessoa que só agrega, né, que só traz coisas boas. A dona Zezé mandando um abraço para mim. Obrigado, dona Zezé, mas não precisa me agradecer, a gente não agradece quando a gente fala a verdade, né? Tá aí o seu filho, que a senhora merecidamente deve ter muito orgulho por ele e para os outros filhos, como a senhora falou, que todos sempre tiveram um diálogo muito aberto. Isso é muito importante para todos. Queria deixar também aqui meu abraço para o C-Chat, que deixa eu participar, convidar meus amigos. O Rodrigo é um amigo que eu tenho, né? A gente conversa fora da live, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né? A minha habilidade é fazer amigos. Eu só tenho amigo bom, e o Rodrigo é um deles, né? Fico muito Obrigado, feliz. Pedro. A recíproca é verdadeira, e parabéns pelo trabalho. Sou admirador do seu trabalho. Você sabe, você tem consciência disso, e as pessoas têm também, mas é importante dizer aqui que você também tem um trabalho muito importante como médico prescritor para romper esse preconceito dentro de sua própria classe, além, claro, de servir os pacientes, mas ter esse papel também de indutor de uma nova mentalidade dentro da classe médica. Isso é preciso que seja reconhecido, e faço questão de dizer aqui publicamente. Parabéns. Rodrigo, obrigado. E assim, vindo de você, isso tem um sabor maior, porque você tem acesso, né, a diversos médicos, a diversas pessoas.
Então, como tudo que você fala é uma coisa sempre muito verdadeira, a tua conversa não faz curva, ela é reta, doa quem doer. Então, sei que se isso não fosse verdade, no máximo você não falaria nada, porque a dona Zezé te deu boa educação. Mas se você eu também não sou falou... de elogio fácil, não, Não, mas para exatamente, entendeu? conhecer. Já te conhecendo, eu sei disso, então dona Zezé ensinou isso muito bem para você. A live vai ficar gravada, né? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. Só tenho te agradecer, né? A live não saiu lá atrás, de repente, porque era para sair hoje, para você dar essa informação super bacana das farmácias vivas. E um abraço, cara. Abraço mesmo. Valeu, Pedro. Conta comigo. Abração. Abração. Tchau, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.